A história começa com a humanidade, frágil e limitada pela brevidade de suas vidas, travando uma guerra contra os seres imortais, intocados pela morte. Esse conflito brutal, conhecido como a Guerra dos Imortais, despedaçou o mundo, escalando até um confronto final. No auge de tudo, o destino do mundo estava pendente em uma batalha entre dois homens, Graham, o herói, e Velto, o senhor demônio. O embate entre eles foi lendário. O poder de Velto era incomparável, sua própria presença emanava uma aura de invencibilidade. Mas, apesar de todo o poder do Senhor Demônio, a batalha chegou a uma conclusão surpreendente com o último golpe incrível de Graham. Derrotado, Velto reconheceu o poder de Graham, impressionado com o fato de um mero mortal ter conseguido vencê-lo. Os dois guerreiros compartilharam um momento de respeito mútuo, embora a incredulidade de Velto permanecesse. Ele era o Senhor Demônio, superior em todos os aspectos aos frágeis humanos, sua estratégia, sua proeza militar, seu poder. Como poderiam tê-lo derrotado? A resposta de Graham foi simples: a vida. Ele explicou que a própria fraqueza dos humanos, suas vidas efêmeras, é o que os leva a lutar com tanta ferocidade. Sua mortalidade os torna fortes, empurrando-os a sobreviver contra todas as adversidades. Velto se recusou a aceitar isso, mas antes de desaparecer, deixou para Graham um aviso assustador: onde houver luz, a escuridão a seguirá. Enquanto existir escuridão, eu retornarei, vez após vez. Eu sou o Rei Invencível. E com isso, o corpo de Velto se desfez em nada, despedindo-se de seu maior rival, enquanto Graham partia de seu mais odiado inimigo. Mas esse era apenas o começo. Algum tempo depois, Velto desperta, encontrando-se diante de Makina, uma garota misteriosa que esperou 500 anos por esse momento. Ela se desculpa pela recepção modesta, mas Velto está simplesmente aliviado por sua reencarnação não ter sido interrompida, pronto para retomar sua missão de conquistar a nação de Alt. Porém, Makina traz notícias: a nação que ele outrora buscou dominar não existe mais. Ela explica que, 80 anos atrás, o mundo de Eltel e o mundo da Terra colidiram após um evento catastrófico, fundindo-se em um só. A colisão dessas duas dimensões devastou ambos, dizimando 90% da população no primeiro ano. Nações se dividiram, cidades entraram em guerra, e o caos se espalhou. A Terra possuía tecnologia avançada, enquanto Eltel era uma civilização imbuída de magia, e juntos esses dois mundos criaram uma nova realidade de avanços inimagináveis. Agora é o ano 2099, e Velto, atordoado, luta para compreender esse mundo desconhecido ao seu redor. Enquanto caminham pela cidade, um ogro imenso esbarra em Makina sem nem ao menos olhar para trás. Velto, furioso, se pergunta como esses mortais não sabem quem ela é, uma oficial de alta patente em seu exército. Decidido a dar uma lição, ele invoca a arte secreta da magia Shantas, lançando um ataque no céu. Mas, em vez de pânico, a cidade o observa com irritação. Makina entra em pânico, explicando que magia grandiosa é proibida ali e que eles precisam sair antes que os guardas apareçam. Enquanto fogem, Makina revela mais sobre o estado atual do mundo. Após a dispersão dos imortais de fantasia, os humanos tomaram isso como um sinal de fraqueza e lançaram uma campanha implacável para caçá-los. Armas anti-imortais foram desenvolvidas, e os imortais se tornaram alvos de eliminação. Velto, compreensivelmente abalado com todas essas informações, ainda consegue se concentrar o suficiente para perguntar sobre os 6 comandantes de elite, como Makina explica, estão em sua maioria desaparecidos, e um deles até se sacrificou para protegê-la, sabendo que ela tinha a chave para a reencarnação de Velto. Makina, achando que o Senhor Demônio parece um pouco sedento, corre para buscar algo para ele beber. Enquanto espera, Velto nota estranhas orbes flutuantes se reunindo ao redor de uma jovem próxima. A garota usa as orbes para transmitir uma cena vulgar nas telas da cidade, o que leva Velto a se aproximar dela e acusá-la de ser a responsável. Ela nega, mas ele calmamente revela que viu o éter ao seu redor. A garota, claramente chocada, o encara, pois ele não deveria ser capaz de enxergá-lo. Ela o analisa com curiosidade e então pergunta: quem é você? Sem hesitar, Velto responde: eu sou o Senhor Demônio. A garota ri, claramente não o levando a sério, mas Velto ignora sua reação e apenas pergunta como ela alterou a transmissão. Ela explica que é uma invasão de éter e começa a detalhar o processo, mas Velto, sem entender muito bem, a interrompe e pergunta se ela conhece alguém chamado Marcos. A garota assume que ele está se referindo a um famoso CEO e o direciona para a empresa de Marcos.
Velto entra no prédio como um verdadeiro chefe e ordena que a recepcionista anuncie sua chegada. Momentos depois, a secretária de Marcus, Kohara, aparece e o conduz pelo corredor. No caminho, Velto nota uma criatura peculiar aparecendo repetidamente em vários lugares. Kohara, quase orgulhosa, explica que é o mascote da empresa. Finalmente, Velto encontra Marcus e, sem hesitação, o lembra de que é desrespeitoso permanecer sentado na presença do Rei das Trevas. Marcus apenas o encara e pergunta: por que você está aqui? Velto se sente insultado, esperava que Marcus celebrasse sua ressurreição, então diz que está ali para reconstruir o reino imortal e retomar seu trono. Marcus, no entanto, apenas ri na sua cara, se recusando a ajudar e sequer o chamando de rei. Velto, obviamente irritado, se prepara para dar uma lição em Marcus, mas Kohara surpreendentemente intercepta o ataque, usando magia de forjamento de armamentos. Marcus ordena que Kohara se afaste e olha diretamente nos olhos de Velto, dizendo que ele se tornou fraco. Uma ferida como a que ele acabou de receber teria se curado instantaneamente se ele ainda estivesse em sua plena forma. Marcus ri e diz que é absurdo Velto pensar que pode conquistar algo, já que seu império foi perdido para o esquecimento. Ele se recusa a se ajoelhar diante de um fraco e até manda Velto embora como se fosse nada. Como se isso não fosse humilhação suficiente, Marcus acrescenta que poderia reconsiderar ajudar, mas só se Velto se humilhar e rastejar no chão. Velto rapidamente lembra a Marcus que ele jamais poderia derrotá-lo em uma luta. Porém, quando Velto tenta novamente dar uma lição em Marcus, ele fica atônito ao vê-lo usar a magia quebra-feitiço, destruindo o ataque de Velto instantaneamente. O rei da magia Shantas é deixado impotente por um homem sem talento algum para magia. Marcus, decidindo ser generoso, revela um dispositivo estranho na parte de trás de seu pescoço, explicando que é o fruto da sabedoria da humanidade, um aparelho mágico chamado Família. Ele explica que ativar magia normalmente requer 4 etapas, mas com o implante Família, 3 delas podem ser ignoradas. É praticamente um código de trapaça, permitindo que qualquer pessoa use magia apenas fazendo uma seleção e pronunciando uma palavra, sem necessidade de encantamentos ou rituais complexos. No entanto, Marcus acrescenta que projetou o dispositivo especificamente para impedir que seres superiores, como Velto, pudessem usá-lo. Ele havia antecipado o retorno de Velto. Marcus tomou todas as precauções para garantir que, aconteça o que acontecer, Velto não conseguiria ter vantagem. Quando Velto tenta atacar novamente, Marcus simplesmente desfaz o feitiço e explica que, nesse novo mundo, o dispositivo Família é uma necessidade. Sem ele, as pessoas são simplesmente lentas demais. Marcus continua revelando que nunca gostou realmente de Velto. Embora tivesse jurado lealdade a ele, via Velto como um tirano arrogante, sempre superior em todos os aspectos. Ele se cansou de viver à sombra de Velto, mas o Senhor Demônio nunca percebeu. Com isso, Marcus decide que é hora de Velto partir. Ele invoca sua espada de sangue, lançando adagas no peito de Velto e o arremessando para fora de uma janela. Enquanto Velto ainda está no ar, Marcus termina o trabalho, detonando as adagas e declarando que o Senhor Demônio finalmente está morto. Agora, Marcus afirma ser o novo Senhor Demônio. Entretanto, vemos que Velto de alguma forma ainda está vivo, mas sua regeneração está dolorosamente lenta. Ele acaba esbarrando em alguns bandidos, e sua atitude sarcástica só piora as coisas. Eventualmente, Makina o encontra, ferido e machucado, em um trem. Ela se desculpa por ter hesitado em contar a ele sobre a traição de Marcus, mas Velto a perdoa, dizendo que saber disso antes não teria mudado nada. Makina o leva para sua casa, e Velto fica impressionado, pensando que ela havia conseguido um grande castelo para eles nesta era. No entanto, ao entrarem, fica claro que ele pode estar enganado. Ela o leva para seu pequeno apartamento, e Velto assume que o primeiro cômodo é um depósito, mas na verdade é todo o espaço onde ela vive. Velto ri, achando que é uma piada, mas Makina está completamente séria. Ela explica que seu trabalho não paga bem, e Velto percebe que ela vive dessa maneira há séculos. Tocada pela lealdade dela, Velto diz que nunca esquecerá isso. Makina, emocionada, começa a chorar em seus braços. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.